Existe uma dor específica que não aparece nos calendários. Ela surge quando você olha ao redor e sente que todos avançaram, enquanto algo dentro de você parece parado. Não é preguiça, não é falta de capacidade, é uma sensação silenciosa de descompasso, como se a vida estivesse acontecendo em outro ritmo e você estivesse sempre alguns passos atrás, tentando entender onde errou. Essa sensação costuma ser interpretada como atraso real, como se houvesse um relógio universal marcando o ritmo correto da existência. Mas o primeiro equívoco nasce exatamente aí: medir a própria vida com réguas sociais e não psíquicas, comparar processos internos com resultados externos, confundir visibilidade com maturidade e, a partir disso, concluir que algo em você está defeituoso. Cada pessoa amadurece de forma diferente. Há tempos internos que não obedecem prazos coletivos. Quando essa diferença é ignorada, surge um tipo específico de angústia. Uma angústia que não vem da falta de movimento, mas da pressão para se mover fora do próprio ritmo. A psique sente quando é forçada a correr antes de estar pronta. E essa pressão constante gera tensão, culpa e uma sensação persistente de inadequação. Há também um esvaziamento silencioso que acompanha esse processo. Quando a vida passa a ser guiada por cronogramas que não nasceram de dentro, algo essencial começa a se perder. A força vital diminui. O entusiasmo se torna mecânico. E as conquistas, quando acontecem, não preenchem, porque não foram gestadas a partir da própria verdade, mas da tentativa de acompanhar o passo de outros. Por isso, sentir-se atrasado nem sempre significa estar parado. Muitas vezes, significa estar vivendo em um tempo que não é o seu. Um desencontro entre o tempo interno, que pede maturação, e o tempo social, que requer performance. E essa fricção não aponta para fracasso, ela aponta para desalinhamento. Um sinal silencioso de que a sua vida talvez esteja pedindo outra medida, outro ritmo, outra forma de avançar. Existe uma pressão quase imperceptível que acompanha a vida adulta. Ela não é dita em voz alta, mas é sentida o tempo todo. A ideia de que certas coisas deveriam acontecer em idades específicas. Estabilidade em um momento, reconhecimento em outro, clareza em outro. Como se houvesse um roteiro invisível e qualquer desvio fosse sinal de atraso ou fracasso pessoal. Esse tipo de cobrança ignora algo fundamental. A psique não evolui de forma linear. Ela avança em espirais, em ciclos, em pausas longas seguidas de saltos internos. Há fases de expansão e fases de recolhimento. Quando esse ritmo natural é desrespeitado, surge um bloqueio silencioso. Não porque a pessoa parou de crescer, mas porque está tentando crescer fora do próprio tempo. Forçar processos internos gera o efeito oposto do desejado. Quanto mais se tenta acelerar, mais a vida parece travar. A ansiedade aumenta, não por falta de movimento, mas por excesso de comparação. A mente se enche de expectativas externas, enquanto o corpo sinaliza cansaço, resistência, confusão. Não é preguiça, é incompatibilidade entre o ritmo imposto e o ritmo necessário. Esse desalinhamento cria uma sensação constante de urgência, como se sempre houvesse algo a ser alcançado antes que seja tarde demais. Mas essa urgência não nasce de um chamado interno, ela nasce do medo de não corresponder. E viver guiado por esse medo não gera avanço real, gera tensão, gera pressa, gera a sensação de estar sempre devendo algo à vida. É como tentar amadurecer uma fruta antes da estação correta. Por fora, ela até pode mudar de cor, mas por dentro ainda não está pronta. O tempo interno não pode ser coagido sem custo.
Respeitá-lo não é atraso, é condição para que o movimento, quando acontecer, seja verdadeiro. A comparação costuma ser vendida como estímulo, como se olhar para o caminho do outro fosse uma forma saudável de se mover mais rápido, mas internamente o efeito é outro. Quando a vida passa a ser medida pelo progresso alheio, algo essencial se desloca. A atenção sai da própria experiência e passa a orbitar referências externas. E nesse movimento, a pessoa começa a se afastar de si mesma sem perceber. O mecanismo é sutil. Primeiro vem a observação, depois a dúvida. Em seguida, a sensação de insuficiência. Não porque falte esforço, mas porque o critério de valor já não nasce de dentro. Cada conquista perde peso, cada pausa vira culpa, cada silêncio interno é interpretado como atraso. A comparação não cria impulso verdadeiro, ela cria ruído, e esse ruído enfraquece a escuta interna. Quando a vida é vivida a partir dessa métrica externa, surge um ressentimento silencioso, não necessariamente contra os outros, mas contra si mesmo, um sentimento de estar sempre aquém, mesmo tentando. Essa lógica mina a potência criativa, porque transforma o próprio caminho em reação. Em vez de criação, a resposta. Em vez de presença, a disputa invisível. Existe também uma ideia equivocada por trás desse processo, a crença de que se sentir atrasado é sinal de pouco esforço. Mas muitas vezes acontece o oposto. Pessoas que se sentem profundamente atrasadas são aquelas que mais se cobram, que mais tentam corresponder, que mais sacrificam a própria escuta interna para acompanhar um ritmo que não lhes pertence. O mais contraintuitivo é perceber que muitos dos que parecem adiantados estão apenas desconectados. Avançam rápido, mas sem enraizamento. Cumpriram etapas, mas não as habitaram. O movimento existe, mas a presença não acompanha. E isso cobra um preço que não aparece nas comparações superficiais. É como correr em uma pista errada com velocidade máxima. O esforço é real, a exaustão também, mas ao final, a sensação de não ter chegado a lugar nenhum permanece. Porque não era sobre correr mais, era sobre estar na direção certa. Há períodos em que a vida parece desacelerar sem aviso. Nada avança como antes. Projetos ficam suspensos. Decisões parecem difíceis. A sensação é de estagnação, mas nem toda pausa é retrocesso. Em muitos casos, ela sinaliza que algo mais profundo está em curso, longe da superfície visível da ação. Esses momentos costumam ser interpretados como falha pessoal, como se fosse necessário reagir rapidamente, fazer mais, insistir, empurrando a vida para frente à força. Mas quando o conflito é interno, nenhuma quantidade de movimento externo resolve. A psique, quando precisa se reorganizar, reduz o ritmo. Ela cria um intervalo, um espaço simbólico onde antigas estruturas começam a perder validade. Crises internas raramente surgem do nada. Elas precedem mudanças profundas na forma como a pessoa se percebe e se posiciona no mundo. Antes que uma nova identidade se forme, a antiga precisa se desfazer. E esse processo não é linear, nem confortável. A confusão, dúvida, sensação de atraso, não porque a vida parou, mas porque está se rearranjando em um nível que não pode ser apressado. O erro mais comum nesse período é tentar resolver internamente com ações externas, buscar respostas fora para um desalinhamento que acontece dentro. Isso gera ainda mais frustração, porque a ação não encontra sustentação. O movimento acontece, mas não se fixa. A sensação de atraso permanece, agora acompanhada de cansaço e desorientação.
Esse estado se assemelha a um inverno psicológico. À primeira vista, tudo parece parado, mas sob a superfície, há preparo, a conservação de energia, a reorganização silenciosa das raízes. O inverno não destrói a vida. Ele cria as condições para que algo novo possa surgir quando o tempo for propício. E respeitar esse ciclo não é desistir de avançar, é permitir que o avanço aconteça de forma íntegra. Existe um tipo de atraso que não nasce da incapacidade de avançar, mas da recusa silenciosa em seguir por um caminho que machuca. Nem toda paralisação é medo. Às vezes, é lucidez corporal. Algo dentro percebe, antes da consciência, que aquele rumo exigiria mais uma traição interna. E então, o movimento cessa. Não como sabotagem, mas como proteção. Por trás da sensação de estar ficando para trás, muitas vezes existe um desejo profundo de viver algo que seja verdadeiro, não apenas aceitável, não apenas funcional. Quando a vida externa progride, mas a vitalidade interna não acompanha, surge um vazio difícil de nomear. As conquistas perdem sabor, o avanço parece oco e o corpo começa a resistir, ainda que a mente insista em continuar. Há momentos em que caminhar junto custa mais caro do que caminhar só. Avançar na direção errada cobra energia, entusiasmo e sentido. E mesmo quando o progresso acontece, ele não sustenta. A pessoa chega, mas não se reconhece no lugar onde chegou. Essa desconexão gera uma sensação persistente de atraso, como se o tempo estivesse passando sem que a vida estivesse de fato acontecendo. Um dos sinais mais sutis desse desalinhamento é exatamente esse contraste. Progresso externo sem presença interna, movimento sem enraizamento, resultados sem vitalidade. O corpo sente antes da mente. Ele trava, adoece, se cansa, perde impulso, não por fraqueza, mas por coerência. Há uma inteligência silenciosa nesse recuo, que raramente é respeitada. Esse atraso então deixa de ser um inimigo e passa a ser uma linguagem, uma forma indireta de dizer que algo ali não é sustentável. Como um corpo que recua diante de um caminho que fere, a psique também sabe parar quando avançar. Significaria se perder ainda mais de si. E escutar esse sinal exige mais coragem do que simplesmente continuar. Em algum ponto, a sensação de atraso deixa de ser um peso e começa a revelar seu significado real. Ela não fala sobre incompetência, nem sobre tempo perdido. Ela fala em linguagem simbólica. Aponta para um descompasso entre o que se vive externamente e o que está sendo gestado internamente. Quando essa linguagem é ignorada, vira culpa. Quando é escutada, vira orientação. Respeitar o próprio ritmo não é indulgência, é condição para a integração. Cada processo interno pede um tempo específico para amadurecer, dissolver antigas formas e reorganizar o que vem depois. Quando esse tempo é violado por pressões externas, a vida até pode avançar, mas algo essencial fica para trás. Significa escutar com honestidade a vida interna, dar atenção ao que ela está pedindo agora, sem romantizar a dor, sem se punir pela pausa, apenas reconhecendo que transformação real não acontece sob coerção. No fim, não é sobre chegar primeiro, nem sobre cumprir marcos externos. É sobre chegar inteiro, com presença, com vitalidade, com a sensação íntima de que, mesmo fora do relógio do mundo, você não abandonou a si mesmo no caminho.